Hoje eu estou aqui para falar sobre um livro muito importante no cenário contemporâneo da literatura atual, A Visão das Plantas, o livro da autora portuguesa Djamila Pereira de Almeida. A Djamila é uma expoente da literatura afrodescendente, uma exímia ensaísta, formada pela Universidade Nova de Lisboa e hoje professora da Universidade de Nova York. Na história desse livro, a Djamila vai ao século XIX. Ela vai buscar um personagem que já faz parte de uma outra narrativa da literatura portuguesa, né, Os Pescadores, de Raul Brandão, e ela vai trazer esse personagem como protagonista e vai, na verdade, acompanhar o que nós podemos interpretar como a memória dele, né? E é uma memória dramática. O livro A Visão das Plantas é um livro que conta a história de um corsário chamado Celestino, que vai voltar de uma vida sendo pirata no além-mar e passa a ser um homem que cuida de um jardim muito belo, que vai ser o seu ecossistema particular, sob o qual ele vai viver várias situações com relação à sua própria memória. E ele, na realidade, ele encarna muito bem toda a crueldade desse fato histórico. Não é um inocente que está ali, não é um burocrata, né? O que chama a atenção é que ela consegue delineá-lo exatamente como um representante dessa experiência absolutamente cruel, não é, que os africanos viveram no trânsito para o Brasil. Essa parte da história colonial que ela agora visita, né, está centrada no Celestino. O Celestino volta para depois de muitas viagens, depois de muitas experiências, né, em que a crueldade me parece um dado essencial. Ele volta para sua terra, chega numa casa arruinada e ele vai transformar, curiosamente, a preocupação dele não é com a casa, é com o quintal. Né? Vai fazer daquele quintal um belíssimo jardim, quer dizer, a parte de fora da casa, né? É a parte, de certa forma, através da qual ele estabelece uma relação com o mundo. Dentro de casa, ele continua, né, aquele personagem estranho, hostil, pouco dado a conversas. No fundo, ele conversa com as plantas, de certa forma. A gente tem um teórico de nosso tempo que se chama Ailton Krenak e ele vai falar, em Sonhos para Adiar o Fim do Mundo, dessa indissociação do homem com o estado natural. Então, essa proximidade do Celestino com a natureza vai fazer com que essa natureza floresça dentro de seu próprio quintal e que ele, então, a partir daí, dê vida a essas plantas. Essas plantas vão ficar cada vez mais bonitas, né? Cada vez mais esteticamente agradáveis. É uma contradição, né? Eu costumo dizer que é quase um paradoxo de estilo, porque um homem que viveu toda uma vida em prol do tráfico negreiro começa a ser um jardineiro exímio e suas mãos idosas que vão dar vida às plantas foram as mesmas mãos que tiraram tantas vidas em além-mar. Isso levanta uma pergunta, né? Como é que alguém com uma história tão cruel, uma pessoa que matou outras pessoas, esse jardim que o Celestino planta, né, fica como um contraponto. Mas, na verdade, ele continua sendo um homem do colonialismo. É claro que ele tem o drama da culpa, né, que aparece principalmente, digamos assim, no exercício da sua subjetividade, nos pesadelos, na solidão, mas, na realidade, não há um acerto de contas com a história, né? E eu penso que uma das intenções da autora é exatamente mostrar esse vazio, né, essa incapacidade que nós temos tido até hoje de responsabilizar as pessoas. É importante dizer também para os estudantes como analisar uma obra como A Visão das Plantas. Naturalmente, num trabalho mais tradicional com a literatura, se pensaria em abordar essa obra pela estética das escolas literárias. Mas eu acho que um trabalho que envolva a questão das perspectivas estéticas que estão dentro da obra são muito mais interessantes, tentando abordar o tipo de narração
que a Jaimília Pereira de Almeida utiliza é a composição do texto literário em si, porque ela traz alguns termos, algumas composições que eu costumo chamar de aforismos de memória, que são pequenas orações compostas em que o Celestino vai expor como se a memória dele estivesse trabalhando naquele momento, coisas que ele está pensando. A linguagem do livro é uma das suas grandes qualidades. Você não tem uma coisa linear, você não tem propriamente um enredo, você não tem um texto que possa envelhecer, digamos assim. O que você tem é uma literatura que procura mexer com outras camadas, uma literatura que procura provocar no leitor o julgamento que o autor não faz. Então, há um jogo muito inteligente e esse jogo só pode ser feito pela linguagem, só pode ser feito pelo trabalho que a autora realiza, inclusive dando uma ênfase muito grande ao papel das plantas. Nós não sabemos propriamente se o título, A Visão das Plantas, é como nós vemos as plantas, nós estamos vendo as plantas, ou se a visão das plantas é a visão que as plantas têm do mundo. Então, mesmo esse jogo é um jogo que nos convida a pensar muito seriamente nessa capacidade que o texto literário tem de ser ao mesmo tempo muitas coisas. A gente sempre tem que fazer uma distinção de que escolha o autor fez pelo tipo de narração. O tipo de narração escolhido para A Visão das Plantas é uma narração em terceira pessoa, tá? É uma narração que insiste em se aprofundar na memória do personagem. Isso precisa estar muito em evidência para vocês. Também pensar nas plantas dentro dessa narrativa como um organismo vivo, Há um excerto do livro que diz que se o Celestino não existisse, as plantas ainda existiriam sem ele. Não é a presença do Celestino dentro do jardim que faz com que o jardim exista. Ele existiria sem a presença do Celestino, só que ele existiria de uma forma mais natural. Outra coisa que também é muito importante é pensar na redenção desse sujeito. Muitos podem pensar, será que o Celestino, a partir do momento em que ele começou a cultivar esse jardim, se arrependeu de tudo aquilo que ele fez no seu período enquanto pirata? O texto fala por si só, mas nós podemos chegar a uma multiplicidade de possibilidades. Eu parto da perspectiva de que a redenção do Celestino não ocorre. O que ocorre, na verdade, é uma complexidade, uma ampliação da culpa, principalmente por conta das memórias que vão o consumindo enquanto ele faz esse trato com as plantas. Por isso que eu costumo citar esse paradoxo de estilo que acontece dentro do texto. Também é importante ver como as pessoas de fora da casa do Celestino o analisam. Até mesmo os vizinhos, as crianças, que no início da narrativa têm um pouco de medo, mas aos poucos vão se aproximando, porque ele é uma figura que vai gerar algum certo tipo de temor do início até o final dessa narrativa. E pensar também na concepção desse personagem enquanto sujeito histórico, que poderia sim ser um sujeito real da história da tríade Angola, Portugal, Brasil e outras localidades de África que também sofreram com a questão do tráfico negreiro. No livro, embora ele tenha sido ficcionalizado, na história eles existem e devem ser relembrados.